Olá, estamos iniciando mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia, terapeuta holístico, e a gente vai falar hoje sobre o inconsciente. Vamos entender o que é o inconsciente, o que está guardado lá, o que o inconsciente está escondendo de nós, né? O que a gente anda escondendo no nosso inconsciente. E, é claro, entender também como é que a gente pode manter o inconsciente sadio. Bora comigo para refletir? Então fica comigo até o final do programa que o assunto está tinindo de bom. Primeiramente, o que é o tal do inconsciente? O inconsciente, esse termo, né, ele foi criado por Freud. Freud, ele dentro dos estudos, né, com várias pessoas, ele foi identificando ali determinadas causas para questões a nível físico que não tinham uma explicação clínica ou que tratamentos clínicos pareciam não ser o suficientes para poder resolver aquelas situações. Então, dentro dos estudos, ele foi entendendo que existia uma partezinha dentro de nós que guardava os nossos desejos mais reprimidos, né? Guardava ali determinados pensamentos e que isso, em alguma medida, se expressava na nossa vida, seja através de sonhos ou ainda de respostas a nível físico, através do corpo. Até mesmo como uma somatização ou ainda um possível delírio, né? Dores realmente que poderiam aparecer neste ou naquele local do corpo, ou ainda outro tipo de resposta que o nosso corpo poderia dar. Então, a partir de Sigmund Freud, é que o conceito de inconsciente surgiu, como se fosse assim, ali uma caixinha ou o tal do tapete onde a gente vai colocando a sujeira embaixo, né? Ou seja, vai guardando sentimentos, pensamentos, questões que a gente passa, mas que não estão muito bem resolvidas dentro de nós. E, é claro, esse conceito revolucionou toda a psicanálise, mas não apenas, né? Toda a parte da psicologia, e isso se estende na nossa vida e a gente largamente utiliza essa expressão agora, né? Ah, não sei o que do inconsciente, ou ainda subconsciente, ou que seja, o que está abaixo da nossa consciência, como sendo um exemplo muito interessante, por exemplo, um iceberg, né? A nossa consciência seria a pontinha do iceberg e o subconsciente ou inconsciente seria essa parte de baixo que está submersa nessa água. E o que seria o oceano como um todo nessa comparação? Seria o inconsciente coletivo da humanidade, né? Ou seja, essa atmosfera vibracional onde o inconsciente existe. Assim como a gente tem o nosso corpo físico, e tem aqui o mundo físico, a gente interage com as coisas físicas, a gente tem a realidade vital, emocional, mental, e a hora que a gente chega na mente é que a coisa ganha a sua mágica, né? A gente tem a mente racional, a mente intuitiva, e a gente tem ali o inconsciente conectado à nossa mente como parte integrante dela, e tudo ao redor, e a atmosfera que vibra nessa mesma dimensão poderia ser considerada como sendo o inconsciente coletivo da humanidade, que vai guardando essas informações todas que também vão sendo jogadas para lá de tudo que a gente viveu, todos os sentimentos que a gente teve, pensamentos que a gente teve. Então eu vou além, eu vou dizendo que o nosso inconsciente registra, guarda não apenas determinados pensamentos, sentimentos, questões reprimidas, ele guarda as nossas memórias, ele guarda tudo aquilo que a gente faz ao longo da vida, fica registradinho lá. Aquilo que você realiza no seu dia e durante a noite, enquanto o corpo físico vai lá descansar, quem reina é o inconsciente, porque a nossa mente racional, em estado de vigília que a gente não está mais, como dar uma apagada ali, que nem desligar o computador. Mas a memória continua lá, né? Então, durante a noite é o inconsciente que reina. E aí a gente pode brincar de sonhar, né? Mas existe muita coisa que acontece durante a noite, não apenas a nossa mente inconsciente que pode aproveitar essa oportunidade para fazer uma limpeza toda, né? E projeta imagem aqui e ali, a gente entra em contato com determinadas energias que mandam sinais através dos sonhos, símbolos diversos, e mistura simbologia com isso, com realidade, e é um balaio só. Isso é sonhar, né? Mas durante a noite a gente também tem as nossas experiências astrais, a gente se desdobra, vai para o astral e tal. Só que tudo meio que se mistura, tudo meio que se mistura. A gente acorda e a gente não sabe, foi sonho? Será que eu realmente me desdobrei? Era um sonho lúcido, não era? O que aconteceu? Bom, enfim, isso são outros carnavais, tema para uma outra oportunidade de explicação aqui. Fato é que o nosso consciente vai registrando coisas, guardando coisas lá. Ah, agora que vem a parte interessante. Que coisas tantas, né, que o nosso inconsciente guarda e ao mesmo tempo está relacionado com a nossa personalidade. Se a gente parar para pensar, a nossa personalidade na vida atual é quem a gente é hoje, né? Então eu sou eu, você. A gente tem uma personalidade que a gente conhece muito bem, a gente se olha no espelho, se reconhece, inclusive
vestindo um corpo físico, né? Tem um veículo aqui que nos possibilita experienciar a humanidade no sentido de vivência como humano, né? Mas a gente já teve outras encarnações com outras personalidades, vivências diversas, experiências diversas que proporcionaram para nós também pensamento, sentimento, produção de um monte de tipo de energia, trauma, dor, sofrimento e outras energias mais que a gente acaba criando, só que isso tudo a gente acaba deixando registrado no nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente é como se ele fosse um filme fotográfico muito sensível, capaz de registrar informações de tudo que a gente faz na nossa vida. Aquilo que é com maior intensidade e ainda mais que a gente reprime, que a gente guarda dentro de nós, não dá uma vazão para essas energias se dissiparem, fica registrado lá. Fato é que uma hora isso daí pode vir à tona. Se não for na mesma encarnação, pode vir numa encarnação futura. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, entender como essas criações todas internas nossas podem influenciar a nossa vida, positivamente ou ainda negativamente. Fica comigo que no próximo bloco a gente vai falar a respeito. E aí, estamos de volta, hein? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre de que maneira que tudo aquilo que a gente guardou no nosso inconsciente, o que ele registrou, pode afetar a nossa personalidade atual. Então vamos entender que a nossa personalidade ela é composta pela nossa mente ou nosso corpo de pensamentos, o corpo mental, as nossas emoções, consequentemente, que vem através do corpo emocional. Então, o corpo emocional, o corpo mental forma a nossa personalidade. Ou ainda a gente pode chamar de alma. A alma humana é o quê? É o conceito ou a associação, né, entre o corpo emocional e o corpo mental. Porque tem que ter pensamento, tem que ter sentimento. Porque o que é físico interage com o mundo físico, é só um veículo. O nosso corpo físico não é a nossa personalidade. Nossa personalidade pensa e sente, ponto. Isso é personalidade, ou alma. Alguns podem chamar de ego também, não é? Os fãs da psicanálise podem fazer bem essas associações, inclusive. Mas aí que tá. Tudo aquilo que a gente vai jogando para o nosso inconsciente, uma hora vai ter que ser descartado, vai ter que vir à tona, mas para a gente entender que tem alguma coisa lá para ser limpa, purificada, para ser resolvida, o nosso inconsciente tem que dar um sinal. Esse sinal pode vir através de um padrão negativo, que, por ser padrão, portanto, ele vai repetindo aquele sinal através de pensamentos repetitivos, que podem ser negativos. Vamos focar naquilo que precisa ser resolvido, aquilo que precisa ser ajustado, porque o que está bom, não mexe, né? Mas aí aquilo que está ruim, como é que a gente vai saber? Tem que dar um sinal. Então, pensamentos que seguem um padrão negativo levam a gente a tomar decisões que não são legais. Emoções que podem vir à tona, trazendo seus impulsos, né? Desejos os mais diversos, ou ainda desafios emocionais para a gente ter que lidar. A gente percebe que nós somos emocionalmente instáveis. Ora, vibram uma intensidade aqui, outra intensidade ali, somos intensos em tudo e tudo mais. Por que essa intensidade toda? Será que a gente já traz esse padrão no passado de outras vidas? Ou ainda pode trazer efeitos a nível físico, como a gente já falou, né? Sinais que, através do corpo físico, a gente vai poder decifrar e compreender como uma linguagem que o corpo tem, para nos dizer, ó, tem alguma coisa errada aqui, mas já é de ordem psicoemocional, psicossomática, psíquica. A gente tem que explorar para ver que padrão mental e emocional que está dando aquele sinal, que já está refletindo, por vezes, algo que está no inconsciente. Então, explorar o inconsciente é explorar essas diversas camadas, essas diversas vibrações que estão lá guardadinhas. Só que o inconsciente não é uma coisa bagunçada. Ele é como se fosse um grande arquivo, cheio de gaveta, pasta e tudo mais. Então, tudo é muito bem organizado lá, faz parte dos nossos registros akáshicos. Olha que nome bonito, né? Já ouviu falar? Então, é onde fica guardada ali a nossa memória espiritual. Se a gente tem o dom, a consciência, a condição, né, de poder investigar, ainda mais com um direcionamento, um auxílio espiritual, né, os nossos registros akáshicos, a gente tem a possibilidade de ir lá identificar uma situação, um problema, uma energia, e ir lá trabalhar, transmutar, purificar, ressignificar ou ajudar a pessoa a ressignificar. Tem gente que vai fazer regressão, que vai dentro de um processo meditativo entrar em contato com o inconsciente, saber o que está acontecendo lá, mas eu digo, sempre com o auxílio espiritual é melhor, porque a gente vai ter especialistas espirituais nos ajudando. Por isso que existem os chamados guardiões, os registros akáshicos. São consciências espirituais que vão ter o tato para poder mexer dentro de algo que para nós é escuro. O inconsciente ele vai se apresentar dessa maneira. Tudo é escuro, tudo é possível, tem de tudo lá. Eu preciso saber o que eu estou buscando para então ir no arquivo certo. Então são os guardiões dos registros akáshicos, são os bibliotecários do akasha, né, das nossas memórias espirituais. Então a gente vai tendo um monte de passos, empilhando, né, num sistema multidimensional, como se fossem várias prateleiras.
Todas essas realidades mentais e emocionais que a gente criou, que a gente poderia chamar também de realidades paralelas, são realidades muitas das vezes subjetivas. A gente cria, mas não está necessariamente correspondendo à realidade. E como que a gente pode zelar pelo nosso inconsciente? É buscar compreender os nossos padrões, autoconhecimento, buscar ajustar isso, ressignificar isso, aprimoramento pessoal, buscar ajuda de pessoas, profissionais das mais diversas áreas, psicologias, psicanalistas, né, que vão levar a gente a fundo a analisar por que a gente pensa o que pensa, sente o que sente, age como age. Será que isso está fazendo bem ou não está fazendo bem para nós? E a gente vai analisando ponto a ponto da nossa vida, o que aconteceu na nossa infância, que a gente se lembra, adolescência, já a vida adulta, né? Juventude, vida adulta e por aí vai. É um processo de autoanálise maravilhoso. E não apenas isso, né? Ter a oportunidade de fazer a limpeza dessas energias que a gente vai acumulando ao longo do tempo e que, vamos levar em consideração, dentro dessa caixinha que pode conter todos esses registros, né, até das encarnações passadas, a gente entender o que de encarnação passada também está mal resolvido e pode estar sendo expresso através de pensamentos e sentimentos na encarnação atual, trazendo esses padrões. Acessar isso, trabalhar isso, harmonizar isso e ressignificar é uma forma de você viver com mais paz, leveza, harmonia, aliviar a carga mental, a carga emocional de um monte de padrão negativo que pode estar levando você a sempre repetir determinados ciclos. Bora sair desses ciclos negativos? Inclusive, se quiser saber mais sobre o meu trabalho, meu tratamento de vidas passadas, é só acessar meu site, fernandovidia.com.br, e você vai obter muito mais informações lá. E aí, gostou do programa de hoje? A gente falou um pouco sobre o inconsciente, entendendo como que ele pode afetar a nossa vida atual. Bora cuidar de nós mesmos, estabelecer bons hábitos, trabalhar a nossa consciência? Então fica aí esse convite para você. Espero que você tenha aproveitado. Me acompanha nas redes sociais, @fernandovidia, vou adorar ver você por lá. E a gente vai falar sobre mais assunto bom em outros programas. Agradeço até aqui, deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós. Pertinho, nos aproximamos.